O Central News está de volta. Esse é um espaço destinado a comunicar o que está acontecendo e o que ainda está por vir em nossa igreja. E essas são as notícias da semana. Todo domingo, às 8h30 da manhã, temos a nossa Escola Bíblica Discipuladora, onde temos uma trilha de aprendizagem que começa na classe Descubra. Também temos a classe de adolescentes e o Central Kids. Vem para o IBD! Toda semana, além dos nossos cultos de domingo, também temos nossa celebração Quarta Viva, às 7h30. Venha cultuar conosco. Todo sábado, das 8 às 10h30 da manhã, temos o IB Central em movimento, uma manhã esportiva que acontece no Country Club. Se você tem mais de 8 anos, queremos te convidar a participar e também é um ótimo momento para levar um visitante. Se você tem interesse em participar, procure por Roberta. Atenção, homens! No dia 13 de abril, teremos a 7ª edição do PFC, Palavra, Futebol e Churrasco, que acontecerá em Cachoeira de Macacu. A inscrição para adultos é R$ 50 e para crianças é R$ 20 e pode ser feita no link que se encontra nas nossas redes sociais. A saída vai ser às 7h30 da manhã e a carona é solidária. Se você precisa de mais informações, entre em contato com o Márcio Nunes. Atenção, amados irmãos, quero fazer um convite muito especial para vocês. No dia 20 de abril, a partir das 10 horas, vai rolar o nosso treinamento da projeção da transmissão. Então, se você tem um desejo de servir na mídia, por favor, esteja presente nesse dia. Estou fazendo esse convite muito especial a você. Mas, caso você deseje servir alguma outra área da nossa igreja, eu me coloco à disposição para que você me procure, para que eu possa te direcionar para servir no reino de Deus. No domingo, dia 21 de abril, às 4 horas, teremos mais uma reunião do Ministério Conexão Sênior. O preletor Tiago Vanildo estará conosco falando sobre o tema Educação Financeira na Terceira Idade, Desafios e Oportunidades. Nos dias 26, 27 e 28 de abril, teremos o nosso primeiro Congresso de Evangelismo e Missões Urbanas, Minha Cidade, Minha Missão. Venha e convide mais uma pessoa. As inscrições para o Retiro de Casais de 2024 já estão abertas. O retiro vai acontecer do dia 25 ao dia 27 de outubro no Hotel São Moritz, em Friburgo. Garanta sua vaga com Nanai ou Paula. Essas foram as notícias da semana. Caso tenha algum anúncio ou deseje alguma informação, temos o número de WhatsApp do Central News. O culto já vai começar. Abra o seu coração para o que Deus tem a falar com você hoje. Deus os abençoe.
ao nosso Deus nesta noite. Amém? E aproveitando esse momento de comunhão, eu sei que é um pouquinho chato que eu vou pedir, mas eu gostaria que os irmãos que estivessem lá atrás chegassem um pouquinho para frente, se achegassem um pouquinho, para a gente estar louvando ao Senhor e declarando, né, essa bênção sobre a vida dos irmãos. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Sobre a tua vida, só a igreja. Glória a Deus. Essas águas purificadoras são derramadas do trono do Senhor para trazer cura, para trazer libertação. E nós vamos continuar louvando o nome do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, chamando a presença do Senhor, porque Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração. E nós estamos aqui reunidos para cantar essa verdade nas nossas vidas.
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo eu, Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Digno é o Senhor. Deus, na tua presença nós queremos engrandecer, louvar e bendizer o teu nome, entregar a ti as nossas vidas, o nosso coração. Que o Senhor possa estar derramando sobre nós a tua graça, o teu amor, a tua paz. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até a tua casa para render louvores, para ouvir a tua boa palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem estado conosco em todo o tempo. Muito obrigado porque mesmo em meio às dificuldades, o Senhor está conosco, Pai. E muitas das vezes nós não percebemos isso, mas que nós possamos perceber cada segundo
cada minuto que o Senhor está conosco ao nosso lado, nos acompanhando, nos dando a direção. Senhor, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor Deus, por render graças ao teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para estar aqui nessa noite, para te adorar. Muito obrigado pela vida das nossas famílias. Muito obrigado pela vida daqueles que não puderam estar aqui. Que o Senhor possa estar com eles nesse momento, Pai. Seja no hospital, seja em casa, seja na faculdade, em qualquer lugar que esteja ao alcance, Senhor Deus, da Tua palavra. Que o Senhor possa estar, Senhor Deus, levando, Senhor Deus, paz ao coração dos Teus filhos nessa noite. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Seja muito bem-vindo em nossa igreja, que Deus abençoe sua vida poderosamente, você que está conosco também, online nessa celebração. Nós damos graças a Deus por estarmos aqui nessa noite. Deus tem sido bom para conosco e é muito bom nós nos reunirmos para adorar o nome do Senhor e aprender da sua palavra. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente também. Eu vou começar pregando e depois, no final, a gente vai fazer um momento de gratidão, né? Depois a Karen está se preparando também, depois lá no final, Karen, antes da gente ir para o nosso momento de oração, tá bom? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Quero aqui dar as boas-vindas a você que está nos visitando aqui nessa noite, que Deus abençoe sua vida poderosamente. E eu estou vendo um casal que pelo menos eu nunca tinha visto. Dionísio, eu vi você conversando com um casal, que Deus abençoe. Vocês sejam muito bem-vindos em nosso meio aqui, que Deus abençoe. Coisa boa. A Paula aqui também, coisa boa. Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos em nosso meio. Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 19 até o versículo 24. Nós estamos numa série de mensagens aqui no Sermão do Monte. Começamos lá no capítulo 5, no primeiro versículo. Estamos caminhando aqui pelo capítulo 6. A gente já está no final do 6. Daqui a pouco a gente entra no 7º. E vamos seguindo até o final, se Deus assim permitir. Irmãos, nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 24. Mas eu vou me ater do versículo 19 até o versículo 21. Tá bom? Deus abençoe. Também quero agradecer aqui a Deus. Estou feliz de rever aqui o pastor Otaviano, a Josi, o Jonathan, né? Eles foram membros aqui na nossa igreja. Hoje o pastor Otaviano, né, pastoreia a Igreja Batista Metropolitana, isso aí, né? E lá em Comendador Soares, ele é muito querido, a irmã Josi também, o Jonathan também, né? Então sejam muito bem-vindos. Deus os abençoe. Vamos ler a boa palavra de Deus, que diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores,
porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Mas eu quero convidar para que nós falemos juntos o versículo 21. Vamos ler juntos o versículo 21? Porque onde... Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, por essa palavra maravilhosa do Senhor, palavra de Deus aos nossos corações. Quero te pedir que o teu Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, para compreender as verdades contidas nessa palavra. Peço também, Senhor, que o nosso entendimento espiritual seja aberto, para que saiamos daqui ainda melhores do que aqui chegamos, para a honra e glória do teu nome. Que a tua palavra, Senhor, e que o teu Espírito use a tua palavra para nutrir a nossa alma nessa noite. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós temos aqui meditado no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, e eu tenho falado aqui que duas palavras, bem dizer, retratam o Evangelho de Mateus. A primeira palavra é a palavra transporte. É quando alguém é retirado da multidão e ele se torna um discípulo de Jesus. E quem faz isso é o próprio Senhor Jesus que faz isso. Mas a outra palavra também começa com T e é a palavra transformação. Então, quando nós falamos acerca de transformação, aqui o Sermão do Monte nos retrata com muita clareza essa importante transformação. Por quê, irmãos? Porque para ser um discípulo é preciso compreender que a multidão caminha em outra direção. Você sabe que às vezes a multidão está caminhando, e aqui eu estou lembrando de um dito popular que às vezes nós usamos, mas que não é verdade. E o dito popular é: a voz do povo é a voz de Deus. Mentira. Porque foi a voz do povo que pediu para crucificar a Jesus. É bem verdade que Jesus já sabia que seria crucificado e ele veio para esse momento. Mas se nós pegarmos qualquer outro momento da história que você for ouvir a voz do povo não é a voz de Deus. Por isso nós precisamos entender que a multidão caminha em outra direção. E nós já vimos até aqui, algumas coisas muito interessantes, porque nós estamos vendo o capítulo 6, desde o primeiro versículo e chegamos até aqui, e nós vamos ver que a partir desse versículo 19, Jesus está nos ensinando a dar prioridade, e hoje eu quero falar com os irmãos sobre isso, prioridades celestiais. E como nós poderíamos resumir o capítulo 6 até aqui? Poderíamos resumir em 3 palavras. A palavra primeira é sinceridade na adoração. Então a primeira palavra é sinceridade. A outra palavra é unidade no propósito. Unidade de propósito, especificamente no uso das riquezas materiais. E nós vamos ver mais à frente um pouquinho, quando Jesus fala acerca de ansiedade, que a palavra ali chave é simplicidade, a partir daqui. Por quê? Porque aqui a palavra é não acumulem e não andem ansiosos. Então eu queria aqui pensar algumas coisas. A primeira coisa, nós estamos acostumados a dividir a nossa vida em vida material e vida espiritual, mas Jesus nunca fez esse tipo de divisão. Eu lembro que às vezes a gente reunido, eu ainda adolescente reunido, e alguém falava o seguinte, para orar, alguém falava o seguinte: eu queria que orasse pela minha vida material. E alguém falava assim: não, eu queria que orasse pela minha vida espiritual. E eu, particularmente, eu sempre ficava pensando assim, mas é vida diferente? Porque Jesus nunca fez essa divisão. Em várias parábolas, irmãos, nós vamos perceber Jesus deixando claro que uma espiritualidade sadia
faz com que a gente tenha uma atitude correta em relação à riqueza e ao uso dos bens materiais. E eu queria chamar a sua atenção aqui nessa noite, porque nessa noite nós vamos começar a falar acerca do uso dos bens materiais, e nós precisamos ter uma visão equilibrada. Por quê? Porque às vezes nós achamos que Jesus é contra a riqueza. Jesus nunca foi contra a riqueza. Por outro lado, nós também achamos que Jesus é a favor da pobreza, assim como basta ser pobre para ser salvo. Também não tem nada a ver isso. Isso tem a ver com uma coisa que você ouve, mas vou te dizer de onde esse fundamento. Esse fundamento é um fundamento da teologia da libertação, que é um olhar marxista da teologia. Então, uma ideologia marxista olha para a teologia e acha que basta ser pobre para ser salvo, mas não é isso que a Bíblia retrata. A Bíblia tem uma outra palavra para isso. Todo mundo precisa, porque você sabe que tem rico que é humilde e tem pobre que é soberbo. Tem rico que é humilde e tem pobre que é orgulhoso. Então não tem a ver com posses necessariamente, com status social. Então Jesus vai nos ensinar. Então eu queria que você entendesse que até o versículo 18, Jesus está nos ensinando sobre a prática no secreto. Então, quando você orar, entra no teu quarto e o teu pai que te vê em secreto. Mas ele começa falando, quando você ajudar alguém, der uma doação, der esmola, né? Eu estou evitando falar o dar esmola, porque o que Jesus estava pensando não é esse dar esmola como nós damos. Jesus estava falando da gente ajudar as pessoas a partir de uma doação. Jesus também falou, olha, quando você fizer isso, faça em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Aí Jesus termina falando acerca do jejum, falando, quando você jejuar, não fique parecendo que você está jejuando. Não queira mostrar que você é, meu Deus, está um sofrimento total. Ó. Irmãos, já recebeu a recompensa, já viram, já aplaudiram, mas Jesus está sempre tratando o seguinte, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Agora Jesus está tratando das nossas ações na esfera pública. Aquilo que foi tratado no secreto, aquilo que nos forjou no secreto, agora o Senhor está trazendo para a gente tratar agora das nossas ações na esfera pública. E na esfera pública, irmãos, eu quero aqui começar trazendo uma citação de um autor chamado John Stott. Ele fez um comentário sobre o Sermão do Monte e ele fala o seguinte: se somos cristãos, tudo o que fazemos, por mais secular que possa parecer, como fazer compras, cozinhar, fazer cálculos no escritório, e etc., é o quê? É sagrado. No sentido de que é feito na presença de Deus e de acordo com a sua vontade. E aqui, irmãos, eu quero trazer à sua memória um texto do apóstolo Paulo, que diz lá em 1 Coríntios 10, se não estou enganado, no versículo 32, que diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, 31, obrigado, façam tudo para a glória de Deus. Então, a preocupação aqui, Paulo detalhou isso um pouco mais, é mostrar o seguinte, que na vida do crente, tudo que o crente faz é sagrado. Você está atendendo alguém lá no comércio? Aquilo é sagrado. Você está cuidando do almoxerifado lá? Aquilo é sagrado. Ah, não, mas eu estou cozinhando em casa. Aquilo é sagrado. Aquilo é sagrado. Porque se aquilo está sendo feito na presença de Deus e de acordo com a vontade de Deus, aquilo é sagrado. Então a questão não é entre sagrado e secular, a questão é entre sagrado e profano. Aí existe uma distinção.
entre aquilo que é sagrado e aquilo que é profano. Mas vamos caminhar um pouquinho mais, porque Jesus aqui está advertindo os discípulos acerca de um perigo que é muito sutil. Se Jesus estava falando que a gente poderia fazer uma prática espiritual de maneira mundana, o que é fazer uma prática espiritual de maneira mundana? É a gente fazer alguma coisa, ao invés de estar consciente da presença de Deus, querer fazer isso para aparecer para os homens. Isso é mundanismo. E isso é perigoso. Porque isso é sutil. Isso entra na vida da gente sem a gente perceber. A gente faz a coisa querendo que alguém reconheça aquilo que a gente fez. Aí aquilo é perigoso. Porque quando alguém não reconhece, aí a gente se frustra. Por quê? Porque a gente estava fazendo a coisa certa, mas com a intenção errada. Agora Jesus está tratando de uma outra coisa que se chama materialismo. E aí eu quero definir aqui com você o que é isso. O que é materialismo? É um modo de vida completamente voltado para os bens materiais. É um modo de vida, eu quero sublinhar isso. É um modo de vida completamente voltado para os bens materiais e para os prazeres que eles proporcionam. Então, o problema não é ter os bens. O problema não é ter riqueza. O problema é quando a riqueza nos tem. O problema, irmãos, não é a gente ter alguma coisa boa, que nós também precisamos e gostamos, e não há nada de errado nisso. O problema é quando aquilo nos possui. Aí aquilo vira um problema sério. Algo que veio para te abençoar, acaba te atrapalhando no seu relacionamento com Deus. Então, a partir daí, eu quero trazer 3 lições que pelo menos eu aprendi no versículo 19 até o versículo 21. E a primeira lição que eu queria tirar desse texto, quando Jesus diz lá, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. A primeira coisa que eu quero trazer para nós é, não escolha as riquezas do mundo como seu galardão. Não escolha. Irmãos, uma das coisas que eu acho lindo em Jesus como mestre é que Jesus já vai dando a dica. Jesus fala assim, ó, não entrem pela porta estreita, não faça isso, não. É aquele professor que, quando a gente está em dúvida, fala assim, professor, qual é a resposta? A resposta é não. A resposta é não. Não marca essa não. E Jesus está aqui colocando, irmãos, para nós, a importância de colocar o coração, de ter o coração no lugar certo. Porque tem uma coisa aqui, que às vezes você talvez não perceba, a gente lendo logo de cara, assim. Mas uma das, assim, aqui eu acho que é uma preposição, alguma coisa nesse sentido. Aqueles especialistas em português vão poder me ajudar. Porque, para mim, o que me chama a atenção aqui, em tudo isso, é onde. Porque o onde tem a ver com o lugar. Então, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Onde? Então, preste bem atenção, Jesus está dizendo para nós, olha, os tesouros terrenos são vulneráveis. Você sabe disso. E vive isso na prática. E eu vou te dizer como é que você vive. Com o mesmo valor do mês passado, você conseguiu fazer a compra toda nesse mês? Não precisa me responder. Eu sei que você está vendo aquela coisa assim, em progressão geométrica acontecendo. Você passa no caixa e aquilo fica em progressão geométrica. Tu fala, meu Deus, o que está acontecendo? É a desvalorização. É a desvalorização. E aí eu quero falar para você que Jesus estava proibindo os seus discípulos, não é a ter uma previdência, não é a guardar um dinheiro, mas Jesus estava fazendo aqui uma comparação da durabilidade dos tesouros.
O tesouro terreno tem uma durabilidade, os tesouros eternos têm outra durabilidade. E agora Jesus está mostrando para nós que ele está proibindo os discípulos a fazer uma acumulação egoísta de bens. Porque na maioria das vezes, irmãos, nós temos a seguinte fantasia: nós julgamos a pessoa pelos bens que ela tem. E aqui eu estou pensando uma coisa. Alguém pode estar num carro muito humilde com as contas todas pagas. E chega alguém com um carrão todo enrolado. Mas vou dizer para você, nós temos às vezes a tendência de olhar para quem chega com um carro humilde com certo desprezo. Por quê? Porque nós, na maioria das vezes, nós somos levados pelas aparências. Então Jesus está nos advertindo o seguinte: cuidado. Não tenha uma visão materialista da vida. Porque a vida de uma pessoa não consiste na quantidade de bens que ela tem. Mas volto a dizer, Jesus não está falando contra ter bens. Jesus está nos advertindo para que os bens não tenham o nosso coração. E isso é importante para nós, por quê? Porque o materialismo acorrenta o nosso coração. Aonde? A terra. Por isso, a advertência de Jesus é: não faça das coisas temporais as suas melhores coisas. E não coloque nas coisas temporais a plenitude da sua felicidade. E eu sei, irmãos, que quando a gente fala sobre isso, é muito difícil. Porque na maioria das vezes, talvez você esteja pensando o seguinte: pastor, então o senhor está advogando a miséria, a pobreza? Não, irmãos, estou falando para que você tenha uma visão equilibrada. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou aqui falando. Porque acumular tesouros sobre a terra significa dizer que nós precisamos tomar cuidado aonde nós estamos colocando o nosso coração. É isso. Segunda coisa que eu aprendo: não coloque as suas afeições e lealdade em lugar errado. Porque preste bem atenção, o que Jesus está falando aqui não tem a ver apenas com bens. Eu quero destacar ali a palavra lealdade. Lealdade. Por isso que Jesus está falando, olha, Jesus estava aqui utilizando uma figura que os discípulos conheciam bem. E aí, eu queria que você lembrasse aqui uma coisa, ou trazer para você uma informação. As casas lá, da época de Jesus, lá no primeiro século, eram casas, talvez aquilo que talvez mais aproxime para a nossa mente poder entender, é aquela casa de estuque. Alguns aqui, os irmãos, estão lembrados da casa de estuque? Quem aqui está lembrado disso? Isso. Depois, os mais novos dá o Google. É aquela casa, né, que é feita ali com aquele barro. O que acontecia? Os ladrões furavam o barro e roubavam as coisas de dentro de casa. Então Jesus está falando, olha, a segurança lá do primeiro século era muito precária. Hoje não, hoje a gente tem alarme, hoje nós temos cerca elétrica, hoje nós temos um montão de coisa. Mas mesmo assim não está ninguém seguro, não. Se você não quer a boa notícia, mas eu lamento informar, nós estamos seguros na mão de Deus. Logicamente que nós fazemos a nossa parte. Mas aqui o que Jesus está querendo dizer para nós, olha, não coloque as suas afeições, o sentimento, a lealdade. Porque eu quero destacar para você aqui que Jesus está falando, ó, aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Porque se o coração ama as coisas materiais
e coloca os lucros nesta terra acima dos investimentos no céu, o resultado é trágico, é prejuízo. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender com muita clareza. E eu estava escutando um pastor falando, eu tenho falado para os irmãos que eu tenho aprendido muito nos sepultamentos. E é verdade. Já viu algum morto levar carro? Já viu algum morto levar casa? E uma coisa que um pastor uma vez falou que me chamou muita atenção. É melhor deixar... Preste bem atenção que eu vou falar aqui e eu vou concluir para você também não confundir a coisa. Ele falou o seguinte, é melhor deixar legado do que deixar herança, porque deixando herança, dependendo da família, ainda dá briga. Mas com isso, irmãos, nós não estamos falando que você não queira deixar algo para a sua descendência. Mas se você não deixar um legado, a herança acaba corroendo as pessoas. Então preste bem atenção. Qual é o primeiro prejuízo de colocar a sua afeição e a sua lealdade no lugar errado? Irmãos, o primeiro prejuízo é medir a vida pelas medidas erradas. Nós já falamos. Você começa a medir a vida pelas riquezas do mundo. Então você não tem. Aí quando você não tem, você acha que você, por não ter aquilo que talvez a maioria tem, você não tem nada. Mas não é isso, irmãos. Eu tenho ficado muito impressionado com mulheres e homens que vieram de um lugar muito humilde e fizeram dos seus filhos doutores. Gente que lavava roupa para fora, que não teve oportunidade de estudar, mas que o filho hoje é um doutor. E o maior presente que foi dado para esses foi a capacidade de lutar, a capacidade de resistir, a capacidade de superar obstáculos e, principalmente, um caráter ilibado. Porque, irmãos, quando nós medimos a nossa vida pelas medidas erradas, a gente não consegue enxergar algumas coisas muito simples. Por exemplo, às vezes nós não conseguimos enxergar uma doação financeira como investimento. Nós achamos que isso é uma perda. Nós começamos a olhar para algumas coisas e falar assim, não, isso não é investimento, isso é uma perda, eu perdi. Irmãos, tem coisa que não é perda, tem coisa que é investimento. Às vezes um pai está pagando um curso para o filho, é perca ou é investimento? Mas se tiver uma visão materialista, não, estou perdendo. Não está perdendo, irmão, tu está investindo. Às vezes eu fico olhando aqui na igreja, às vezes a gente ajuda um adolescente a ir num retiro. Está perdendo ou está investindo? Eu acho que nós estamos investindo. Porque existem coisas, irmãos, que o dinheiro não paga. Vida transformada, dinheiro nenhum paga. Vida transformada, dinheiro nenhum do mundo paga. Tem horas que nós precisamos olhar e corrigir a nossa visão, porque o segundo prejuízo é a visão obscurecida, o entendimento obscurecido. E aqui eu quero trazer uma citação de um livro que eu citei na quarta-feira passada, o Dietrich Bonhoeffer, Discipulado, que ele diz o seguinte, comentando essa parte: quando o olho enxergar outra coisa além do real, todo o corpo está sendo ludibriado. Se o coração se prender à ilusão do mundo, a criatura, ao invés de ao Criador, está perdido o discípulo. Tem horas que nós estamos colocando mais a nossa fé na criatura do que no Criador. Aí por isso as nossas frustrações. Aí o discípulo se perde, porque ele está medindo a sua vida por medidas erradas.
Exemplo simples para você entender. Estou lembrando de uma mulher que olhava pela sua janela e comentava com o esposo: meu filho, nós precisamos ajudar a nossa vizinha. Mas por quê? A roupa dela está muito suja. Mas por que está suja? Olha pela janela. E estava meio amarelada. E será que ela não tem sabão? Será que... Tá bom. O esposo chegou num dia que a esposa não estava em casa, ele limpou a janela. Aí você já sabe o que aconteceu. Quando ela olhou pela janela, amor, nós não precisamos mais ajudar a vizinha. A vizinha, eu acho que já ajeitou as coisas. Mas por quê, amor? Agora está limpinha. A janela dela estava suja. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que nós precisamos limpar. Porque a cor e o estado da janela são os que decidem quanta luz receberá aquela habitação. Nós precisamos, irmãos, entender que se a janela estiver limpa e for clara a cor, e o vidro não distorcer as imagens, a habitação será iluminada por uma luz pura e abundante. Nós vamos ter uma visão clara das coisas. Nós precisamos, irmãos, como seguidor de Jesus, olhar para Jesus. Perceber que o nosso coração está nele. Ter um olhar unidirecional para Jesus, fixar-se unicamente na luz que vem de Cristo, em quem não tem escuridão e que não há ambiguidade. O que Jesus está nos ensinando aqui é que, se nós investirmos em uma felicidade que está acima, além das mudanças e das circunstâncias do tempo, nós estamos investindo em algo incorruptível, que são os tesouros no céu. Mas, em último lugar, para nós podermos ir para a nossa oração hoje, nesse tempo de reflexão, use os seus bens materiais de maneira que os efeitos sejam eternos. Então, eu fui lá no versículo 21 e agora nós vamos para o versículo 20, que diz: mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. Mais uma vez eu chamo a sua atenção para o onde, mas aqui Jesus já está falando para nós, todas essas atividades são temporais com consequências eternas. Todas essas atividades, inclusive isso de uso dos nossos bens materiais, tem consequências eternas. Irmãos, e o materialismo talvez seja o maior rival de Deus. Sabe por quê? Porque nessa competição pela lealdade do coração humano, existe uma luta que nós travamos. Por quê? Porque nós precisamos do dinheiro para viver. Nós não chegamos no lugar e falamos, Deus lhe pague e vamos embora. Ou então a paz do Senhor e fica com Deus. Então nós temos ali um rival grande. Porque na maioria das vezes nós achamos que os nossos problemas serão todos resolvidos só a partir do dinheiro. Mas nós precisamos, irmãos, olhar para esse texto, porque Jesus agora fala, mas ajuntem. Lá no 19 não acumulem. Mas agora no 20 mas ajuntem. Porque agora é uma escolha. Você vai escolher onde você vai ajuntar. Porque onde você irá ajuntar os seus tesouros, irá consequentemente determinar a direção e o sentido da sua vida. A direção e o sentido. Então entenda, lembre-se que o seu coração vai seguir o seu tesouro. Se o seu coração vai seguir o seu tesouro, você precisa fazer a seguinte pergunta: será que os bens que eu tenho acumulado estão se interpondo entre mim e Deus?
É uma pergunta. E aqui, irmãos, eu termino a minha fala lembrando aos irmãos uma coisa muito importante que nós já sabemos. Que este mundo não é o fim de nossas vidas. É somente uma estação no caminho. É somente uma estação no caminho. Por isso, nenhum discípulo deve entregar o seu coração aos bens materiais. E talvez, se você pensar assim de maneira mais prática, você precisa entender o seguinte: aquilo que eu tenho recebido graciosamente das mãos de Deus, isso tem me ajudado ou tem me atrapalhado? Pastor, o que eu vou fazer? Você precisa, na verdade, direcionar o seu olhar e entender. Opa, como eu vou usar os meus bens materiais de maneira que os efeitos sejam eternos. Lembre-se que tudo aquilo que você faz para a glória de Deus. Glória de Deus. Então, às vezes, a maneira que nós temos de colocar as coisas, de fazer os nossos bens trabalhar e ter efeitos eternos, são coisas simples, irmãos. Por isso que nós dizimamos e ofertamos. Dizimamos e ofertamos por isso. Porque nós queremos investir no reino de Deus. Queremos investir no reino de Deus. Mas não somente isso, mas eu estou aqui pensando também em outra coisa. Por exemplo, a pessoa às vezes está querendo comprar um carro. Não tem problema nenhum, irmãos, ter carro, que tenham os melhores carros. O carro só não pode atrapalhar a sua vida. Não tem problema nenhum, irmãos, ter casa de praia, que tenham muitas. A casa de praia só não pode atrapalhar a sua vida. Não há problema nenhum, irmãos, ser rico. O problema é a riqueza pegar o seu coração. Esse é o grande problema. Então, eu quero deixar aqui 4 coisas, na verdade 3, para a gente poder refletir. Mantenha-se alerta contra a hipocrisia. Jesus, até o versículo 18, está falando acerca da hipocrisia. Mas a partir de agora, tu tem que tomar cuidado com a idolatria. É quando a criatura toma o lugar do Criador. Segunda coisa, mantenha-se alerta na escolha que você faz do seu tesouro. O seu coração não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Por isso Jesus falou, onde estiver o teu tesouro, ali também estará o seu coração. Terceira coisa, invista em coisas que têm valores eternos. Relacionamentos, serviço aos outros e a busca da vontade de Deus. E eu queria deixar aqui uma última coisa. Use o que você tem para a glória de Deus. Use o que você tem para a glória de Deus. Pastor, mas como eu faço isso? Uma simples maneira, irmãos. Não é apenas trazendo valor. Pense bem em tudo aquilo que você tem recebido e entenda, Senhor, que isso nunca tome o lugar, que a bênção nunca tome o lugar do abençoador. Essa é a grande questão. E então nós vamos colocar as coisas no lugar certo. Vamos usar as coisas e não as pessoas. Vamos valorizar as pessoas e vamos usar as coisas. Porque nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde nós usamos as pessoas e valorizamos as coisas. E nós precisamos pedir a Deus a graça de não permitir que o nosso coração seja pego de maneira sutil. E lembre-se, estou aqui lembrando isso direto. Não há pecado nem problema nenhum, irmãos, de ter coisas boas. Mas, por favor, tome cuidado para que as coisas boas não tenham o seu coração. Tome cuidado com isso. Para que o nome do Senhor seja glorificado, para que você
não seja e não sucumba diante de algo tão sutil que se chama idolatria. Enquanto isso, nós caminhamos e vamos aprendendo a ser discípulos de Jesus, porque aonde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Amém? Vamos fazer as nossas duplas, os nossos trios de oração, e depois, no final, vou pedir a Cara, ela vai vir louvar o nome do Senhor, e você vai ter a oportunidade de dizimar e ofertar. Mas, enquanto isso, nós vamos ter o nosso tempo de oração. E nós aqui fazemos assim, nós nos unimos em oração, e você vai ter a oportunidade, nesse momento, de orar. Orar por alguns motivos de oração. Nós temos colocado ali, eu coloquei ali, salvação, salvação de amigos, salvação de parentes. Queria que você orasse também pelo congresso de evangelismo que nós vamos ter no final de abril. Queria que você também orasse pelo ministério de administração da nossa igreja. A cada mês nós vamos colocar aqui 1 ou 2 ministérios. Orasse pelo ministério de mulheres. Orasse também pelos professores do CAC. O que é o CAC? É o Centro de Aperfeiçoamento Cristão. Então, nós vamos orar. E eu queria que você estivesse orando pelo PFC, que vai acontecer nesse próximo sábado. Orasse pelos homens da igreja, pedindo a Deus que seja um tempo muito agradável. Tá bom? Então, você que está aqui presencialmente, vamos nos unir em oração. Você que está conosco online, se você estiver no lugar onde você puder orar, se una alguém agora, se for possível, em oração, ou então faça do lugar onde você está um lugar de oração.
Enquanto a Karen está aqui se preparando para louvar o nome do Senhor, eu vou convidar aqui o pastor Otaviano, ele vai orar. O pastor Otaviano vai orar para nós. E a Karen depois vai louvar o nome do Senhor. Pode subir, Karen. E enquanto a Karen estiver louvando o nome do Senhor, você vai ter a oportunidade de dizimar e ofertar. É uma expressão de fé, gratidão e generosidade. Então, enquanto a Karen estiver louvando o nome do Senhor, você vai poder fazer isso. Mas agora, o pastor Otaviano vai orar por nós, pelos pedidos aqui colocados. Se você tem algum pedido que você gostaria de colocar agora diante do Senhor, fique de pé agora, nesse momento, o pastor Otaviano vai orar por nós. Boa noite, queridos. Pai eterno de misericórdia, estamos aqui na Tua presença, ó Deus, agora, colocando diante do Senhor as nossas petições, ó Deus, os nossos anseios, ó Deus, as nossas angústias, e certos de que o Senhor está olhando por nós com o seu olhar de misericórdia. Abençoa, Deus, cada irmão, cada família aqui representada. Abençoa a Tua igreja, ó Deus, o Teu servo pastor e a sua família. Cuida, ó Deus, da Igreja Batista Central em Belfor Roxo, igreja que amamos. Irmãos, ó Deus, que amamos. Cuida dos Teus servos. Cuida, ó Deus, dos objetivos da Tua igreja, dos ministérios da Tua igreja, os pedidos que foram feitos aqui de maneira especial. Ó Deus, tenha misericórdia. Cuida dos aflitos, ó Deus, aqueles que vieram aqui hoje com seus corações aflitos, que o Senhor possa estar trazendo consolo, ó Deus, a cada coração e cuidado. Cuida, ó Deus, dos enlutados, tenha misericórdia, ó Deus, das famílias. Cuida daqueles, ó Deus, que sofrem com enfermidades. Ampara, sustenta, ó Deus, e dá, ó Deus, cura segundo a Tua vontade. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, porque nós precisamos do Senhor. Louvamos o Teu nome, ó Deus, pela Tua fidelidade. Louvamos o Teu nome pelo Teu amor. Louvamos o Teu nome pela Tua justiça. Louvamos o Teu nome pelos livramentos que o Senhor tem operado por nós e através de nós. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Oramos gratos e confiados no nome poderoso de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. A Karen vai louvar o nome do Senhor e você tem agora a oportunidade. Se você deseja fazer isso por meio de cartão de débito, você pode se dirigir até a introdução e o Vitório vai te instruir como você pode fazer a sua contribuição nesse momento de gratidão, fé e generosidade.
sofreu, que não entendeu, eu estava te ensinando. Foi livramento, você só sofreu agora. Eu não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. Mas o silêncio eu decidi quebrar. Hoje eu desci só pra te explicar que tudo aquilo que não entendeu fui eu. Foi livramento, fui eu te guardando. Eu sei que sofreu, que não entendeu, eu estava te ensinando. Foi livramento, você só sofreu agora. Eu não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. O tempo novo irá chegar, o teu Samuel irás carregar. Tu vais superar tudo que viveu em Deus, em Deus. O tempo novo irá chegar, o teu Samuel irás carregar. Tu vais superar tudo que viveu em Deus, em Deus. Foi livramento, fui eu te guardando. Eu sei que sofreu, que não entendeu, eu estava te ensinando. Foi livramento, você só sofreu agora. Eu não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. Eu não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. Pelos detalhes da tua história. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos orar para encerrar o nosso culto. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira muito especial. Queremos te agradecer, Senhor, pelas ofertas que foram aqui depositadas, pelos dízimos, por cada contribuição dos teus filhos. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor abençoe cada família da nossa igreja, derramando sobre ela a provisão que ela precisa. Senhor, aqueles que estão nesse momento à procura de uma recolocação de trabalho, aqueles que estão à procura de uma porta de emprego, de uma oportunidade, nós pedimos a intervenção do Senhor sobre isso, para que cada um dos teus filhos tenha a alegria de levar o sustento, a sua provisão para a sua casa. Te agradecemos, Senhor, por aquilo que o Senhor já tem feito por nós. Queremos também pedir ao Senhor que o Senhor leve o teu povo em paz e em segurança para o seu lar, guardado e protegido pelo Senhor. E que o Senhor nos dê a bênção de no próximo domingo estarmos aqui mais uma vez reunidos em teu nome, para glorificar o teu nome e proclamar que o Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. É isso que nós pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Dê uma palavra de bênção para quem está perto de você. Um Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor. Você que está online também, que Deus te abençoe poderosamente.
Vai ser uma grande bênção estarmos reunidos aqui junto com você no próximo domingo, às 10 e às 18h30.